O Congresso agora tem 2 meses para confirmar o acordo com o governo sobre a reoneração gradual da folha de pagamento para as empresas e também as prefeituras. Vale lembrar que o ministro Cristiano Zanin, do STF, derrubou nesta sexta a própria decisão que suspendia a medida em favor do setor produtivo e dos municípios. O autor do projeto que deu origem à desoneração, o senador Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba, conversa conosco. Tudo bem, senador? Como sempre, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Thiago. Saudação a todos os nossos internautas, telespectadores, aqueles que por todas as plataformas nos acompanham. Decisão importante que consolida um pacto entre o Congresso, o governo, setores produtivos e municípios, um jogo de ganha-ganha que foi bom para todos. E, senador, a partir de agora, como é que vai ser a tramitação? É uma tramitação única para setor produtivo, para prefeituras, ou são coisas separadas? Acho que é importante explicar. Olha, essa foi uma das premissas que o Congresso adotou, tanto eu como autor, como o presidente Rodrigo Pacheco, de insistir para que essa solução andasse de forma conjunta, né, para que não ficasse atendido, por exemplo, os setores produtivos e os municípios desamparados. Então, do ponto de vista do Congresso, essa solução pactuada envolvendo, né, os 2 pilares dessa decisão, setores da economia e municípios, é importantíssima, e a previsão é que no próprio PL, que já trata dos setores produtivos, seja inserido o texto do município para que eles tenham uma tramitação absolutamente conjunta. O senador Jacques Wagner chegou a falar nessa quinta-feira que ainda não havia qualquer decisão em favor dos municípios, mas o senhor acha que isso não vai ser problema a partir de agora? A liminar do ministro Zanin contemplou os municípios. Sim. Então, do ponto de vista político, o Congresso não abre mão de que os municípios também estejam inseridos nesse debate. Eu acredito que foi essa decisão, por uma maioria ampla e sólida, né, pelo Congresso Nacional, pela derrubada do veto. Então, acredito que os diálogos que aconteceram, inclusive, no dia de ontem, envolvendo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o ministro Padilha, da Articulação Política, e o próprio senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, avançaram na tratativa dos municípios estarem contemplados. Já se tem, Tiago, a informação de que o primeiro ano, 2024, deve permanecer com a regra que está valendo hoje, que é a alíquota de 8%, e a partir daí ter uma reoneração gradual, 25, 26, 27%, né, para se voltar ao patamar anterior. São essas alíquotas que ainda estão indefinidas, as alíquotas futuras, mas a previsão é que para 2024, para não causar um aumento abrupto, né, de 8% que os municípios vinham pagando para 20%, e possa diluir esse impacto no tempo, que seja, a partir de 2024, mantida a regra atual da lei que foi de minha autoria, a lei da desoneração. Senador Efraim, vou chamar os nossos comentaristas, começando com a pergunta de Dora Kramer. Dora. Boa noite, senador. Muito obrigada por estar aqui. Olha só, esse acordo, primeiro, se era para fazer um acordo desse, por que não foi feito antes, não é? Essa coisa só destravou quando o governo foi ao STF. O senhor acha que o governo usou esta, digamos assim, arma para forçar o Congresso a fazer uma negociação, porque anteriormente o Congresso não queria nem conversa, queria manutenção da decisão anterior e pronto, né? Como é que o senhor vê esse recurso ao STF? Dora, o seu ponto de vista está extremamente correto e nós já reforçamos essa posição. A ausência do governo no debate, na tramitação, durante os 10 meses que a matéria foi debatida no Congresso, atrapalhou muito o próprio governo, né? Se houve leniência, omissão ou inércia, não foi da parte do Congresso. O governo se ausentou do debate, confiou no poder do veto, e a derrubada do veto fez com que a lei passasse a valer pelos 4 anos propostos na inicial. O governo, e aí também a segunda parte do seu argumento, ao ter uma decisão favorável no Supremo Tribunal Federal, logicamente reforça a sua posição na mesa de negociação, e essa pactuação
que poderia ter acontecido lá atrás, evitado um desgaste, né, para o governo. É importante citar, Dora, que o governo voltou à mesa de negociação porque viu que, mesmo com a decisão na justiça, ele ganhava perdendo. Perdia porque comprava uma briga com municípios em ano eleitoral, comprava uma briga com setores e segmentos importantíssimos da economia e comprava uma briga também com o Congresso Nacional. Então, a via legislativa, a via do Congresso, acabou sendo a melhor solução para todos os envolvidos. Cristiano Vilela. Senador, boa noite. Senador, para além desse ponto agora colocado pela Dora, de um eventual desconforto, né, entre o Legislativo e o Executivo, como fica nessa questão, ou fica algum desconforto do Legislativo com o Judiciário, pelo fato do Judiciário ter entrado na discussão, ter dado uma liminar, depois acabou, agora com base nesse acordo, voltando atrás nessa medida liminar? Será que era necessário mesmo a concessão de uma liminar nesse tema? Cristiano, é claro que houve uma tensão na relação interpoderes, né? Ficou muito claro ali naquele momento, com o próprio presidente Pacheco reagindo ali no início. Também se tem a exata noção de que o Supremo só entrou na discussão porque foi provocado a isso, né? Se não tivesse a ação do governo, e que foi desnecessária, conforme o próprio comentário da Dora, porque o governo se ausentou do debate no Congresso, né? Então, teria sido desnecessário. Então, acredito que tem aquele ditado que diz: pau que nasce torto, morre torto, né? Então, como o governo se ausentou do debate lá atrás, acabou tendo que buscar o prejuízo com uma ação de inconstitucionalidade no Supremo, uma ação, até certo ponto, bastante incoerente, porque o governo tentou, através de medida provisória e depois por um projeto de lei de regime de urgência, regular uma matéria que depois ele veio nominá-la de inconstitucional. O Congresso não concorda com esse argumento. Nós já divergimos publicamente, entendemos que a lei da desoneração, ela cumpre os requisitos constitucionais, especialmente do artigo 113, que fala da estimativa do impacto orçamentário. Então, isso está lá no projeto. E as medidas compensatórias, nós também entendemos que o Congresso já entregou uma longa agenda de aumento de arrecadação ao governo que compensa a desoneração. Senador Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui na Jovem Pan. Bom fim de semana e nós voltaremos a nos falar mais sobre esse projeto mais para frente. Muito obrigado. Tiago, boa noite a todos. Só um breve comentário. Dizer que, apesar dessa briga entre poderes, o importante é uma solução que impacta na vida real do cidadão brasileiro, né? Eram empreendedores que estavam ali apreensivos, sem saber como deveriam pagar no dia 20, se era por uma lei aprovada pelo Congresso ou por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Eram pais e mães de família que estavam sem paz de espírito, com medo de uma lista de demissão ou de um aviso prévio dos setores da economia que não conseguiriam arcar com esse aumento de tributo. Então, reduz carga para quem empreende, garante emprego para quem trabalha. É por isso que a desoneração recebeu esse apoio maciço do Congresso Nacional e é uma solução que, apesar de não ter sido a ideal, foi o acordo possível. 2024 fica valendo e, a partir daí, a gente vai reonerando gradualmente. Boa noite e um abraço a todos. Obrigado, senador.